Bem-vindos e bem-vindas à nossa exploração de hoje. A nossa missão aqui não é simplesmente recontar aquela velha história que todo mundo já cansou de ouvir. Com certeza não. O objetivo dessa análise aprofundada é ir bem além. É entender como uma necessidade geopolítica urgente e viagens oceânicas beirando o impossível moldaram absolutamente toda a base do Brasil moderno. E quando a gente diz toda a base, estamos falando desde o idioma que falamos até aquilo que, colocamos no prato na hora do almoço. Exatamente. E para fazer isso, a nossa conversa de hoje se apoia em dois materiais riquíssimos. Temos um vídeo bem detalhado que traça as raízes históricas e marítimas de Portugal no Brasil e também uma apresentação visual focada especificamente na influência portuguesa na formação da nossa culinária. E para quem gosta de ter aqueles momentos de descoberta, sabe, de entender o porquê das coisas, aqui vai um aperitivo. Pratos clássicos e amados como a feijoada, a rapadura e até a nossa cachaça não nasceram por um acaso fortuito. Uhum. Tudo isso surgiu de uma mistura muito complexa de táticas de sobrevivência extrema no mar, rotas comerciais bloqueadas e um gigantesco choque cultural. O que é fascinante aqui é que, para compreender essa história do Brasil com Portugal, precisamos, na verdade, olhar para o outro lado do mundo. A nossa história começa, de fato, com o xadrez político do século XV, Sim. culminando em um evento bem longe das Américas, que foi a queda de Constantinopla. É impossível entender o prato de comida na mesa hoje sem entender o desespero comercial daquela época. Ok, vamos entender isso por partes. Como era exatamente esse cenário europeu que forçou essa busca quase suicida pelo oceano? Então imagina a Península Ibérica no século XV. Portugal era um reino completamente espremido. Eles enfrentavam limitações severas de todos os lados. O comércio terrestre estava fortemente dominado e taxado pelos espanhóis. Uma barreira enorme logo ali ao lado. Exato. E por outro lado, o mar Mediterrâneo, que era a grande via expressa comercial da época, estava sob o controle estrito das repúblicas italianas. Ou seja, Portugal precisava de uma saída, uma alternativa urgente para expandir a economia. E é aí que o ano de 1453 cai como uma bomba, né? Sem dúvida. A tomada de Constantinopla pelos otomanos basicamente fechou a principal rota terrestre e marítima para o Oriente. Aquelas especiarias que moviam a economia europeia ficaram, de repente, inacessíveis por aquele caminho tradicional. Secou a fonte. Isso. A única porta que sobrou para os portugueses foi o vasto, escuro e totalmente imprevisível Oceano Atlântico. E lançar-se no Atlântico exigia um salto tecnológico absurdo. Não era só construir um barco maior e torcer para dar certo. O material que analisamos destaca que Portugal só conseguiu esse feito porque se tornou uma espécie de polo de inovação da época. Um Vale do Silício do século XV? Uma ótima analogia. Houve um aprimoramento massivo da cartografia, o uso de novos instrumentos de navegação como o astrolábio e o grande trunfo de todos, a engenharia das caravelas. Navios velozes, né? Muito velozes. E o mais importante, capazes de navegar contra o vento. Foi essa tecnologia específica que permitiu a Vasco da Gama contornar a África em 1498 e, finalmente, chegar às Índias. Mas a vida dentro dessas caravelas, mesmo com a tecnologia de ponta da época, era brutal. Para conseguir contornar o continente africano, os navegadores precisavam fazer uma manobra super arriscada. Eles tinham que se afastar muito da costa para evitar as chamadas calmarias. Aquelas zonas de alta pressão onde simplesmente não há vento. Um navio podia ficar à deriva ali por semanas a fio, sem sair do lugar. Exato. E esse desvio imenso exigia muito mais tempo em alto mar, o que nos leva direto à questão da dieta de sobrevivência. Que era terrível. Imagina a realidade de um marinheiro comum. As fontes detalham que a ração básica era composta de carne salgada, cebola, azeite, vinagre e um biscoito de trigo.
Mas não é qualquer biscoito. Longe disso. Era uma massa assada múltiplas vezes. Tão dura, mas tão dura, que precisava ser mergulhada no vinho ou na água do mar para não quebrar os dentes de quem tentasse mastigar. E a água potável era um capítulo à parte na brutalidade da viagem. Ela era guardada em tonéis de madeira no porão do navio. Balançando no calor do Equador, em poucos dias ela se tornava uma lama esverdeada, cheia de lodo e quase intragável. Nossa. O vinho a bordo não era um luxo ou diversão. Era uma necessidade calórica e uma forma de disfarçar o gosto de tudo que estava estragando ali dentro. Mas lendo o material, fica claro que havia um contraponto social gritante dentro desses mesmos navios. Com certeza, a desigualdade social europeia embarcava junto com eles. Enquanto a tripulação regular quebrava os dentes naquele biscoito duro, a alta hierarquia a bordo vivia outra realidade. Eles não comiam a mesma coisa. De jeito nenhum. Capitães, pilotos, escrivães e os religiosos tinham privilégios enormes. Eles embarcavam com ovelhas vivas, galinhas e tinham acesso a carnes frescas, além de frutas cristalizadas, geleias e doces de amêndoas. Era praticamente uma corte em miniatura flutuando no oceano. O que nos leva ao fatídico 22 de abril de 1500. Após 44 longos dias no mar, a frota de Pedro Álvares Cabral chega à chamada Ilha de Veracruz. E sobre essa chegada, existem duas perspectivas históricas que o nosso material expõe muito bem de forma paralela. A versão oficial, digamos assim. De que foi sem querer. Isso. A versão de que Cabral se desviou acidentalmente das calmarias, foi jogado pelos ventos e acabou esbarrando no Brasil. E há outra perspectiva, defendida por muitos historiadores. E muito presente nas fontes. Sim, de que já havia um conhecimento prévio dessas terras a oeste. Especialmente quando a gente lembra do Tratado de Tordesilhas. Ele foi assinado 6 anos antes dessa viagem, lá em 1494. A Espanha tinha acabado de chegar ao Caribe. Exato. Quando o Papa tentou dividir o mundo com uma linha a 100 léguas de Cabo Verde, Portugal bateu o pé. Eles exigiram que a linha fosse empurrada bem mais para o lado, para 370 léguas a oeste. Quem acompanha a geopolítica hoje sabe que ninguém exige uma mudança tão específica num mapa sem suspeitar ou já saber que havia algo valioso para garantir daquele lado da linha. É um argumento extremamente forte. Mas, independentemente de ter sido um acidente monumental ou uma missão secreta friamente calculada, o fato é que o encontro aconteceu. E o primeiro choque ali não foi apenas visual, foi direto no paladar. Sim, a comida. Os relatos mostram que a primeira reação dos indígenas à comida oferecida pelos portugueses foi de profunda estranheza e rejeição. E faz todo sentido. Imagina o contraste. Um povo que vivia de raízes frescas, frutas colhidas na hora e caça do dia, provando uma comida feita para durar meses dentro de um porão úmido e escuro. Aquele biscoito duro, o vinho forte, as carnes super salgadas. Deve ter sido intragável para eles. E esse choque cultural inicial ditou muito o ritmo das décadas seguintes, porque nos primeiros 30 anos, o foco de Portugal não foi colonizar ou povoar a terra de fato. Não, foi puramente extrativista, foi um reconhecimento militar da costa e a extração frenética do pau-brasil. Uma extração tão intensa que acabou rebatizando o próprio território. Mas Portugal logo percebeu que aquele modelo de feitoria temporária, onde eles só iam, pegavam a madeira e voltavam, era insustentável. A costa era vasta demais e estava completamente desprotegida. E é aqui que a coisa fica realmente interessante nas nossas fontes. Chegamos a 1530 e a chave vira. As expedições de reconhecimento de franceses e holandeses já estavam rondando o litoral com frequência. A coroa portuguesa percebeu que ou ocupava a terra de verdade, com gente e infraestrutura, ou a perderia para os rivais. A decisão, então, foi iniciar um processo real e definitivo de colonização. Uma transição que não teve nada de simples. Tentaram primeiro o sistema das capitanias hereditárias, dividindo a administração na mão de particulares, os donatários. Mas a maior parte delas fracassou. Fracassaram feio, por falta de recursos financeiros desses donatários e também pela forte resistência indígena local. A solução da coroa foi instituir o governo geral para centralizar o poder. Tomar as rédeas da situação. Isso. Fundar vilas,
criar uma infraestrutura de defesa contra a pirataria e, principalmente, controlar a economia com mãos de ferro. Eles se aliaram à administração colonial, fundando missões no interior com foco claro na catequização. A ideia deles era integrar os indígenas a um modelo europeu e católico. E do outro lado desse processo de ocupação, tivemos a expansão brutal dos bandeirantes. Sim, as chamadas entradas e bandeiras. Eram expedições financiadas, na maioria das vezes, por particulares, que rasgavam o interior desconhecido. Eles iam em busca de qualquer riqueza tangível, ouro, prata, diamantes e, claro, escravos indígenas. As fontes são bem claras sobre o impacto disso. O choque dessas frentes de expansão com as populações nativas resultou na dizimação e no deslocamento forçado de milhares de indígenas. Eles resistiam bravamente à dominação e ao trabalho escravo nas lavouras que começavam a surgir. E esse é um processo que também gerou um impacto demográfico sem precedentes na história. Porque no começo dessa colonização, a esmagadora maioria dos europeus que chegavam eram homens. Verdade. Isso iniciou um intenso processo de miscigenação, na maioria das vezes através da coerção entre esses homens colonizadores e as mulheres indígenas. E isso acabou criando a base biológica e genealógica do que viria a ser a sociedade colonial brasileira. E com essa nova sociedade tomando forma aos trancos e barrancos, a metrópole precisava de uma máquina econômica rentável, algo para justificar e sustentar financeiramente a colônia. É quando entramos na era que definiu o Nordeste e o Brasil por séculos, que é a Era do Açúcar, a partir de 1532. A gente precisa lembrar sempre de um detalhe crucial que os vídeos apontam. O açúcar, lá no século XVI, passava muito longe de ser esse produto barato que a gente compra no supermercado hoje. Era artigo de luxo. Um luxo extremo. Era uma especiaria caríssima na Europa, vendida até em boticários como remédio. Portugal introduziu a cana e o clima quente e o solo de maçapê do litoral nordestino, especialmente ali em Pernambuco e na Bahia, foi o cenário perfeito para essa cultura explodir. E a unidade central de produção de toda essa riqueza era o engenho colonial. Lendo as descrições, era uma verdadeira instalação industrial para os padrões daquela época. O material detalha muito bem as etapas. É uma linha de montagem quase. Primeiro, a cana colhida era esmagada na casa da moenda, para extrair o caldo fresco. Depois, esse caldo ia direto para a chamada casa de purgar. Com um ambiente terrível de trabalho. Sim, um calor infernal. Lá, o caldo era fervido e depurado em caldeiras enormes de cobre, em fogo brando constante. E depois de purificado, esse líquido grosso era despejado naquelas formas de barro semicônicas. Ao esfriar e cristalizar, a própria gravidade fazia o seu trabalho drenando as impurezas. E o açúcar adquiria aquele formato clássico em cone que até hoje chamamos de pão de açúcar. Exatamente de onde vem o nome da montanha no Rio de Janeiro. E a divisão era simples. O açúcar que ficasse mais branco e puro ia direto para a Europa, vendido a peso de ouro. O que sobrava na base da forma, aquele açúcar mascavo, mais escuro e úmido, ficava para o consumo local da colônia. Mas a genialidade da sobrevivência alimentar dessa época está no subproduto de tudo isso. Esse processo todo de purificação gerava um melaço muito grosso que simplesmente não cristalizava de jeito nenhum. O mel de engenho. Isso. E, em vez de descartar, os colonos ferviam esse melaço até ele engrossar ainda mais e criavam blocos sólidos que não estragavam no calor úmido do Brasil. E assim nasceu a nossa famosa rapadura. A rapadura virou basicamente um tijolo de energia pura. Ela era fácil de transportar nas bolsas de couro e extremamente duradoura. Por isso, ela se tornou rapidamente a base alimentar de quem desbravava o interior do país, desde os tropeiros nas rotas comerciais até os vaqueiros nordestinos. E não podemos esquecer da bebida. Desse mesmo melaço fermentado e depois destilado, nasceu a cachaça, uma bebida que rapidamente se entranhou na economia interna e nas rotas de escambo, virando a bebida símbolo do país. Se conectarmos isso a um panorama mais amplo, percebemos que a culinária que estava se formando no Brasil era um reflexo direto e bruto dessas adaptações e necessidades. Mas, para entender as raízes mais profundas desses pratos que comemos hoje, precisamos olhar para como os próprios portugueses comiam antes das navegações. Lá em Portugal. Exato.
Lisboa, no século XV, já era uma cidade bem cosmopolita para a época. E a dieta lá carregava uma herança antiquíssima da ocupação moura na Península Ibérica. A influência árabe. A gente vê isso muito claramente no consumo pesado de arroz, nas técnicas de fritura e no uso de amêndoas, canela e outras especiarias doces em pratos salgados. O material até cita receitas portuguesas do século XVI que comprovam isso, Receitas famosas na corte. como a galinha morisca e a galinha albardada. Elas são provas vivas desse gosto medieval refinado que a nobreza europeia adorava e consumia diariamente. Só que tem um porém. Essa era a mesa da nobreza. A realidade do camponês português, aquele cara que de fato acabou migrando para o Brasil nas frotas seguintes, era bem menos temperada e muito mais rústica. A dieta da população em geral. Isso. A população rural sobrevivia de sopas grossas e rústicas feitas de cereais como aveia e trigo. Comiam muito grão de bico, favas, lentilhas e o nosso conhecido caldo verde. Carne fresca era uma raridade absoluta na mesa deles. Então, de onde vinha a proteína? Vinha de porcos criados soltos que eram abatidos antes do inverno, e essa carne precisava ser fortemente salgada ou defumada nas lareias para durar o ano todo. E é aí que essa bagagem cultural e gastronômica camponesa desembarca no Brasil e encontra um cenário completamente diferente do europeu. A introdução da agropecuária na colônia traz o gado e as aves, e isso se mistura imediatamente com as raízes locais que os indígenas já dominavam, como a mandioca. O clima quente e úmido dos trópicos exigia que aquelas técnicas europeias de conservação de carne que vimos, como a salga, fossem adaptadas na mesma hora. É a pura sobrevivência ditando a cultura de um povo. A necessidade de salgar e secar carnes ao sol do sertão para que elas não apodrecessem rápido criou a carne de sol e a carne seca. O aproveitamento total do animal também. Absolutamente todas as partes, incluindo os miúdos e o sangue. Isso já era algo muito comum em Portugal devido à escassez. E aqui encontrou os temperos locais e a fartura de alguns animais. Deu origem a pratos incrivelmente densos e de resistência. Pratos fortes. Como a panelada, a buchada e o sarapatel, que são ícones da nossa mesa até hoje. O que nos traz ao grande momento da nossa análise. O prato que muita gente considera a identidade máxima da nossa culinária. A feijoada. Ah, feijoada. Existe uma lenda urbana muito forte de que a feijoada foi inventada puramente no Brasil, usando as sobras e os restos de porco que a Casa Grande não queria. Mas a análise histórica das nossas fontes traz uma visão muito mais fascinante e embasada. O material descreve a feijoada como um, e eu cito, modelo aculturado do cozido português. E faz todo o sentido do mundo quando olhamos para a estrutura anatômica do prato. O cozido europeu já existia há séculos. Era basicamente aquela panela imensa onde se fervia uma base de feijão branco ou de fava, e eles iam jogando lá dentro as carnes salgadas e defumadas que tivessem à disposição na despensa, além de embutidos e legumes. Era uma técnica de preparo. Exato. O que aconteceu no Brasil foi uma adaptação brilhante dessa técnica medieval à realidade dos ingredientes locais e ao clima. Eles trocaram as favas europeias pelo feijão preto nativo das Américas, que dava muito mais caldo e substância para o prato. Adicionaram a carne seca da pecuária local que estava crescendo e manteve as partes salgadas do porco, os miúdos, orelha, pé. A feijoada é literalmente a técnica de conservação europeia mergulhada no feijão americano, cozida por mãos indígenas e africanas nos fogões a lenha do Brasil. É uma fusão que levou séculos para chegar ao formato perfeito que conhecemos hoje. E essa fusão contínua não parou por aí. Ela continuou evoluindo, especialmente quando chegamos ao ciclo do ouro no século XVIII em Minas Gerais. A riqueza imensa gerada pela mineração permitiu o surgimento de um comércio de importação muito forte e regular. O colono português, que agora tinha bastante poder de compra com o ouro, sentia falta dos sabores de casa. A nostalgia abatendo. Exatamente. Começou então uma importação massiva de ingredientes. Azeite de oliva, o paio, presuntos, queijos, marmeladas, vinhos, vinagre e, claro, o onipresente bacalhau,
que, por ser salgado e seco, aguentava a viagem de navio perfeitamente até chegar no interior do Brasil. E junto com essa estrutura mais urbana e rica que o ciclo do ouro trouxe, veio também uma maior vinda de mulheres portuguesas para a colônia. O impacto da chegada delas na cozinha colonial, somado ao conhecimento das mulheres indígenas e africanas que já dominavam o fogo e os ingredientes nativos, foi completamente transformador, principalmente na parte da doçaria. Elas trouxeram os saberes dos conventos? Exatamente. Elas pegaram a tradição conventual europeia, que é baseada no uso de muitas gemas de ovos, e juntaram com o açúcar abundante que saía dos engenhos nordestinos. O resultado foi a criação da rica doçaria brasileira. Fios de ovos, quindim, os doces em calda maravilhosos. Tudo isso é o resultado direto da abundância brutal de açúcar tropical, encontrando a técnica milenar de confeitaria da Península Ibérica. Então, o que tudo isso significa para quem nos escuta hoje? Significa que quando sentamos para almoçar hoje, o nosso prato é, na verdade, um arquivo histórico vivo. Cada garfada de uma comida típica conta a história da era das grandes navegações, do desespero absoluto por novas rotas comerciais, da brutalidade da exploração colonial e da resiliência absurda das culturas que se misturaram, muitas vezes de forma forçada, nesse imenso território sul-americano. E esse legado das navegações e da colonização está em todo lugar, não só na mesa de jantar. Se andarmos pelas ruas das cidades históricas do Brasil, vemos a rica arquitetura europeia adaptada aos trópicos, os casarões e principalmente as igrejas barrocas monumentais que hoje são tombadas como patrimônios da humanidade pela Unesco. É a presença física e imponente do catolicismo que veio nas caravelas. Sim, a paisagem das cidades mudou para sempre. Mas o material que analisamos destaca algo ainda mais profundo e invisível aos olhos. A maior herança de todas é o idioma. A língua portuguesa se tornou a grande liga nacional. É a ferramenta fundamental que permite a comunicação e a união entre as dezenas de matrizes culturais, imigrantes, descendentes de africanos e povos nativos que formam o Brasil gigante de hoje. É o que amarra tudo isso. E isso levando uma questão importante, algo para a gente refletir a partir de tudo que as fontes nos mostraram. Nós estávamos falando agora há pouco da feijoada, da rapadura, dos doces conventuais. Sim. Pensa bem, quando nos sentamos para comer o que consideramos o prato mais tradicional, autêntico e com aquele gosto de casa possível, nós estamos, no fundo, devorando o resultado de acidentes marítimos, de rotas de especiarias que foram bloqueadas por impérios rivais lá no Oriente Médio, e de táticas de sobrevivência extrema de marinheiros desesperados e camponeses. É impressionante pensar por esse lado. A verdadeira cultura local não é algo que brotou magicamente do chão sem influência externa. Ela é a forma única, caótica e genial como as pessoas aqui decidiram combinar os ingredientes e as técnicas que a história global acabou despejando na nossa porta ao longo de mais de 5 séculos. Exatamente isso. O que a gente chama de tradicional hoje é só um improviso de sobrevivência que deu muito certo e sobreviveu ao teste impiedoso do tempo. Uma reflexão perfeita para fechar a nossa conversa de hoje. E como sempre dizemos, o aprendizado nunca para. Quem diria que olhar para a panela do almoço seria como abrir um mapa mundinho do século XV? Agradecemos imensamente a companhia de quem nos acompanhou em mais esta exploração profunda das nossas origens. A gente se vê na próxima descoberta.